falar um pouco sobre como o átomo se organiza e as formas que a gente tem de identificar cada elemento. Vamos lá, então? Para caracterizar o átomo, a gente precisa ter a noção de que existem duas regiões principais no teu átomo. São elas, núcleo e eletrosfera. Esse é o ponto de partida. No teu núcleo estão prótons e nêutrons. Lembra disso. Prótons têm carga positiva, nêutrons têm carga nula. Na eletrosfera, que é a região periférica do átomo, tu tens os elétrons com cargas negativas. A gente tem essa imagem aqui, onde são apresentadas essas duas regiões. Reparem, então, como eu disse, que a eletrosfera é a região periférica. E o núcleo é essa região aqui central do átomo. Quero chamar a atenção de vocês que, em relação ao tamanho dessas regiões, a imagem não está respeitando a escala. Por quê? Porque o núcleo tem um tamanho muito pequeno quando comparado ao tamanho da eletrosfera. Beleza? Eu vou até falar um valor aqui. O núcleo chega a ser de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o tamanho total do átomo. Então, o núcleo é muito pequeno mesmo. Outra coisa que tu tem que cuidar, que a escala aqui não está certa, é o tamanho do elétron. Se a escala estivesse correta, nós nem estaríamos enxergando o elétron. Ele é bastante pequeno mesmo. Muito menor do que prótons e nêutrons. Tranquilo? Então, toma cuidado com isso. Pessoal, a gente não trabalha com as cargas reais dessas partículas. A gente trabalha com as cargas relativas. O que quer dizer isso? A gente compara as cargas. E a partir disso a gente fala, então, o valor de carga. Então, vamos trabalhar aqui com essa tabelinha, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Olha só, o próton. A massa real dele não é 1, mas a gente não nos importa a massa real dele tanto. O que nos interessa é que a massa dele é 1, ou seja, ela é igual à massa do nêutron. É isso que tu tem que se ligar. O nêutron tem uma massa igual à do próton, por isso que eles chamam de massa 1. A massa relativa desses átomos, dessas partículas, é considerada 1. O mesmo acontece com as cargas. Olha só, a carga relativa do próton é mais 1. Mas é mais 1 em relação a qual carga? A carga do elétron, que é menos 1. Então, o que a gente trabalha, na verdade, que a carga do próton e do elétron são muito próximas, são muito parecidas, só que com cargas opostas. Então, elas se anulam. Quando eu tenho um próton e um elétron, a resultante das cargas é nula, porque eles têm cargas com a mesma intensidade, vamos dizer assim. Mas vamos falar de toda a tabelinha. Então, a massa do próton é 1, a do nêutron é igual, é 1 também. Enquanto que a do elétron, ela não é 0. Então, cuidem as questões que tentem fazer vocês pensar que a massa do elétron é 0. Na verdade, a massa do elétron é 1 dividido por 1836. Então, a gente pode dizer o quê? Que a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a do próton. Olha só. E também podemos dizer que o próton tem uma massa igual a 1836 vezes maior do que a do elétron. Enquanto que a carga relativa do elétron, como já tínhamos dito, é menos 1. Então, isso vai interferir bastante no nosso conteúdo. O que mais nós podemos fazer para caracterizar o átomo? Nós podemos atribuir um número atômico ao elemento. Isso faz com que o átomo pertença a um elemento ou pertença a outro. Em linhas gerais, a gente precisa lembrar que o número atômico é igual ao número de prótons do átomo, certo? Então, se eu sou um átomo com 10 prótons, o meu número atômico é 10. Se eu sou um átomo com 15 prótons, o meu número atômico é 15. E aí agora vai a dica importante. Não existe dois átomos de elementos diferentes com o mesmo número atômico. Olha só, se eu tenho dois átomos de elementos diferentes, eles nunca vão ter o mesmo número atômico. Por isso que pode servir para caracterizar eles. É como se fosse o nosso RG. Não existe duas pessoas com o mesmo RG, com o mesmo CPF. E o número atômico é igual. Não existe dois elementos diferentes com o mesmo valor de número atômico. O número de massa, pessoal, já é um valor que está relacionado à soma das partículas do núcleo. Quais são as partículas que estão no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, tu soma esses dois valores e tu chega ao número de massa. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que, com essa equaçãozinha aqui, a gente também pode calcular o número de nêutrons, por exemplo. Como que faz? Isola o N. Nêutrons vai ser igual ao número de massa menos o número de prótons. Olha só, tranquilo.
poderia também calcular o número de prótons com essa equação. Prótons vai ser igual ao número de massa menos o número de nêutrons. Olha ali. Então, copia essas duas equaçõezinhas aí, porque elas podem te ajudar em questões que pescam para tu achar os nêutrons e achar os prótons. Há uma representação para os símbolos dos elementos que é dada como está aqui, ó. O X ali, ele nada mais está indicando do que um símbolo hipotético de um elemento. Então, poderia ser carbono, poderia ser nitrogênio, poderia ser flúor, teria o símbolo aqui no lugar do X. E o que tu tem aqui nessa representação? Que o A é o número de massa, costuma vir em cima. E o Z, que é o número atômico, costuma vir na parte de baixo. Então, presta bastante atenção nessa representação. Também pode aparecer dessa forma. Rodrigo, então tu está querendo dizer que sempre o número de massa vai aparecer em cima e o número atômico sempre embaixo? Peço que tu cuide o seguinte, nem sempre vai acontecer essa representação como está aqui. Pode acontecer uma inversão em alguma questão. Aí a dica que eu dou é, o número de massa é sempre o maior. Vou repetir, o número de massa é sempre o maior. O número atômico é sempre o menor. Com isso, tu nunca vai te confundir. Avançando, pessoal, a gente tem o seguinte. Todo átomo é neutro. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que consiste em um átomo neutro, né? Então, todo átomo vai ser neutro. Quando não for, a questão vai indicar. Então, presta atenção. Se a questão falar num átomo A, X, Y, e não falar mais nada sobre ele, tu pode considerar esse átomo como sendo neutro. Se não for, em algum momento do texto, a questão vai te entregar que ele não é neutro. O que quer dizer um átomo neutro? Eu falei de átomo neutro, mas não expliquei. Átomo neutro é toda vez que tu tem número de prótons igual ao número de elétrons. Então, vou repetir. Toda vez que tu tiver o número de prótons igual ao número de elétrons, tu tens um átomo neutro. Beleza? Vamos ver isso na prática, como que fica? Olha só. O número atômico sempre é igual ao número de prótons, mas se teu átomo for neutro, o número de elétrons também vai ser igual. Então, presta atenção. O ferro aqui, ele é neutro. Como que eu sei? Ele tem carga zero. Todo átomo com carga zero é neutro. E tem número atômico 26. Portanto, o número atômico 26, 26 prótons, para ser neutro, ele precisa também de 26 elétrons. Bem tranquilo, né? O titânio não tem carga também, ele é neutro. 22 como número atômico, 22 elétrons. O potássio, número atômico 19, portanto, 19 elétrons. Chama a atenção de vocês para o seguinte, o número de prótons nunca muda. É um valor fixo o número de prótons. Portanto, se o ferro tem 26 prótons, ele sempre vai ter 26 prótons. Não vai mudar numa reação química, não vai mudar numa mudança de estado físico. Bastante atenção nisso. Já o número de elétrons pode mudar. E é, inclusive, sobre isso que nós vamos falar na sequência. Quando que o número de elétrons muda? Quando o átomo vira um íon. O que é um íon, pessoal? Quando o número de prótons não é mais igual ao número de elétrons. Nesses casos, tu tem a formação de uma espécie chamada íon. Lembra que o número de prótons nunca muda. Então, como que isso aqui pode passar a ser diferente? A partir da variação do número de elétrons. Essa frase tem que anotar. Os íons são formados pela variação do número de elétrons. Beleza? São duas formas. A primeira delas é quando o átomo ganha elétrons. Olha só, quando o cloro, que era neutro, ganha um elétron, ganha uma carga negativa, ele fica negativo. Então, ele ganhou um elétron a mais. Beleza? Ou, nesse caso, o nome dele será ânion. Ânions são íons negativos, íons formados pelo ganho de elétrons. Agora, eu tenho também o caso do íon formado pela perda de um elétron. Então, como que vai acontecer? Vou dar o exemplo do sódio. O sódio perde um elétron, perde uma carga negativa. Como ele perdeu uma carga negativa, ele fica positivo. E nesse caso, eu chamo ele de cátion. Então, vamos lá. Os ânions são formados pelo ganho de elétrons. Os cátions são formados pela perda de elétrons. Só que eu vou dar uma dica agora para tu lembrar como que isso acontece. Olha só. Se o cloro ganhou um elétron, é mais. Então, a gente fala que mais é menos. Então, ele ficou com carga negativa. O sódio perdeu um elétron, ele ficou com menos elétrons.
Como ele ficou com menos elétrons, menos é mais. Portanto, ele ficou com carga positiva. Então, sempre lembra isso. Mais elétrons, carga negativa. Menos elétrons, carga positiva. Então, não confunde também nos termos. Os ânions são negativos e cátions são positivos. Vale qualquer coisa aqui para lembrar. Ah, lembra que a Ana é uma pessoa negativa? Enfim, lembra de alguma dica que tu associa aí para lembrar que os ânions são negativos e que os cátions, por consequência, são positivos. Vamos fazer um exercício aqui para treinar isso? Olha só. Determinar o número de elétrons desses átomos que estão aqui abaixo. Então, olha só. O neônio tem número atômico 10. Número atômico 10, a gente já sabe. Se ele for neutro, ele vai ter 10 elétrons. Então, vamos ver o que acontece aqui. O neônio tem número atômico 10 e não tem carga. Por consequência disso, eu posso afirmar que ele sim tem 10 elétrons. E é neutro. Vamos aproveitar e vamos fazer essa classificação dizendo que ele é neutro. O cloro. Se ele fosse neutro, ele teria 17 elétrons. Olha só, 17 elétrons. Mas ele tem uma carga negativa. Menos é mais. Então, isso significa que ele ganhou um elétron e agora está com 18. Como ganhou um elétron, eu posso falar que ele é um ânion monovalente. Monovalente porque foi 1. Se fosse 2, eu chamaria de bivalente. Vamos falar disso na sequência. O estrôncio, número atômico 38. Mais 2 aqui é a carga dele. Então, mais é menos. Isso significa que, na verdade, ele perdeu 2 elétrons, fica com 36. Como ele é positivo, ele é um cátion. Como foi 2, bivalente. Então, olha só, ele teria 38 elétrons, mas ele tem uma carga mais 2. Significa mais, menos. Então, ele perdeu, na verdade, 2 elétrons e fica com 36, sendo um cátion bivalente. Por fim, aqui, o selênio, número atômico 32. Se ele fosse neutro, ele teria 32 elétrons. Porém, ele tem 2 cargas negativas. Menos significa mais elétrons. Então, ele ganhou 4 elétrons. Portanto, agora tem 34 e é um ânion bivalente. Então, não esquece. Se ganhou ou perdeu um elétron, é um íon monovalente. Se ganhou ou perdeu 2, é um íon bivalente ou divalente. Também dá. E se ganhou ou perdeu 3, trivalente. Se ganhou ou perdeu 4, tetravalente. Então, na sequência, nos exercícios, eu mando isso para vocês. Mas já vai pegando a dica. Os ânions ganham elétrons, os cátions perdem. Tranquilo, pessoal, aqui? Tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, no atendimento quinta, hein? Se tiver dúvida, no atendimento terça, hein? Espero vocês. Avançando aqui na nossa aula, sabendo tudo sobre íons, a gente tem que saber que existem algumas semelhanças entre os átomos. Isto é, existem casos em que os átomos têm algo em comum. E nesses casos, a gente sempre vai chamar esses átomos de iso. Iso alguma coisa, mas sempre vamos chamar eles de iso. Eu já vou começar dizendo por que isso. Porque iso é um prefixo que remete a algo igual ou a algo semelhante. Então é isso. Simplesmente, quando tem o termo iso, vocês devem lembrar de algo que é semelhante, algo que é igual. Aqui não é diferente. Isótopos. Esses átomos têm algo igual. O que eles têm igual, pessoal? Olha só, eu destaquei o P ali. Por quê? Porque é o número de prótons desse átomo. Então, presta bem atenção. Os átomos que são isótopos têm o mesmo número de prótons. Consequentemente, mesmo número atômico e são do mesmo elemento. Mas, Rodrigo, por que tu falou isso? Porque as massas deles serão diferentes. Então, isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, porém, massas diferentes. Trouxe como exemplo aqui o hidrogênio. O hidrogênio 1, número atômico 1, número atômico 1. Ou seja, sempre o mesmo número de prótons. Porém, a massa pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Isso faz com que eles sejam isótopos. Alguém pode estar se perguntando, o que ele tem de diferente além da massa? O número de nêutrons. O número de nêutrons que muda num e no outro para que eles possam ter massas diferentes. Pessoal, presta atenção. Mesmo elemento. Beleza? Avançando, nós temos a segunda semelhança, que é a semelhança dos isótomos. Agora fica fácil. Se iso é igual e tem o N destacado ali, eu
estou falando do mesmo número de nêutrons. Então, esses átomos que são isótonos têm o mesmo número de nêutrons. Vamos calcular esse número de nêutrons para ter certeza que eles são do mesmo valor? Olha só, vou calcular para o cálcio, pessoal. O número de nêutrons do cálcio é a massa menos o número de prótons. Portanto, o número de nêutrons do cálcio é 40 menos 20. Olha só, 40 menos 20, que isso acaba dando 20 nêutrons. Então, o cálcio tem 20 nêutrons. Vamos fazer a conta para o cloro aqui para confirmar? O cloro tem 37 como número de massa e tem 17 como número atômico, chegando, então, também a 20 nêutrons. Por isso que eu posso falar que eles são isótomos, eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, presta atenção que são átomos de elementos diferentes, o mesmo número de nêutrons. Avançando, nós temos a nossa terceira semelhança, que são os isóbaros. Iso tem algo igual, destacamos o A. Isso por quê? Porque é o mesmo número de massa. Átomos de elementos diferentes com a mesma massa. O exemplo aqui é o nitrogênio e o carbono, ambos com massa 14, certo? Bem tranquilo de ver, né? Bem fácil de visualizar. Enquanto os isoeletrônicos são átomos que têm o mesmo número de elétrons. Como que a gente prova isso? Olha só, o flúor tem carga negativa, número atômico 9. Se ele fosse neutro, ele teria 9. Mas como menos é mais, na verdade ele tem 10 elétrons. O neônio neutro, que tem número atômico 10, neutro tem 10 elétrons também. E o sódio tem número atômico 11, mas tem uma carga positiva, aí eu posso ter certeza que mais é menos, então significa que ele tem, na verdade, 10 elétrons. Então, fazendo a conta dos elétrons, todos eles têm 10, ó. Portanto, eles são isoeletrônicos, beleza? Elementos diferentes com mesmo número de elétrons. Pessoal, então, para resumir, essas três semelhanças mais de baixo aqui falam de elementos que são diferentes, enquanto que os isótopos são, então, a única semelhança em que se fala de átomos do mesmo elemento. Não é à toa, os isótopos são os mais importantes. Já vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Essa tabelinha é mais para vocês olharem em casa mesmo, que diz assim, ó, os isótopos têm o mesmo número atômico, massa diferente, nêutrons diferentes. Os isóbaros, número atômico diferente, de massa igual, de nêutrons diferentes. Então dá uma olhada com calma nessa tabelinha aí em casa. Pessoal, para ir para a parte final da nossa aula, eu quero falar um pouquinho mais sobre os isótopos, porque, como eu disse, são os mais importantes. Onde que estão esses elementos, esses átomos que têm número atômico igual e massa diferente? Estão em tudo, pessoal, em todo o universo, em toda a composição do universo nós temos isótopos. Vou além, no nosso organismo temos isótopos. Quais? De todos os átomos que a gente tem no organismo, eles vão ter os isótopos e eles vão estar lá. Então, o que eu quero dizer é que se nós temos carbono, e nós temos muito carbono no organismo, nem todos eles têm a mesma massa. Tem os de carbono com massa 12, de massa 13, e também tem, vou botar aqui no meio, de massa 14. Então, é comum em todo o universo, em toda a composição, tu ter isótopos dos elementos. Como eu trouxe o hidrogênio aqui. O hidrogênio, a gente dá até nome diferente para os isótopos dele. A gente chama de massa 1 de próton. Como você sabe que é massa 1, Rodrigo? Porque somei prótons com nêutrons e deu 1. Ele só tem próton, então dá 1. O segundo aqui é o deutério, que tem massa 2. Ele tem um próton e um nêutron. Soma um próton com um nêutron, dá 2. Chamamos de deutério. O trítio tem um próton e 2 nêutrons. O número de prótons tem que permanecer igual, né? Porque eles são isótopos. Mas aqui o número de nêutrons vai alterando, fazendo com que a massa dele seja diferente. Na água tem hidrogênio, né? Então, um copo de água que a gente toma tem os 3 hidrogênios. Ah, Rodrigo, mas qual a diferença? A quantidade. Um tem muito mais, que é esse aqui, e esse aqui tem muito menos, mas os 3 estão presentes. Aqui, ó, eu falei da questão dos nêutrons, aqui fica mais claro ainda. Qual a diferença do carbono de massa 12 para o de massa 14? O número de prótons tem que ser igual. Para ser carbono tem que ser o mesmo número atômico. Mas o número de nêutrons aqui é 6 e aqui é 8. Então, bastante atenção. O que muda de um isótopo para o outro é
o seu número de nêutrons. Outro detalhe importante, pessoal, se os isótopos são a única semelhança que se fala de átomos do mesmo elemento, eu quero aproveitar para dar uma dica de questão. São os isótopos que terão propriedades químicas e físicas iguais. Os isótonos, isóbaros, isoeletrônicos não terão propriedades químicas iguais. São os isótopos que terão essas propriedades iguais. Beleza? Fique esperto nisso. Pessoal, como eu falei, os isótopos estão presentes na composição de todo o universo. Trouxe o exemplo do carbono aqui para a gente tentar entender isso melhor. Olha só, quando a gente tem o carbono, a gente tem carbono 12, 13, 14. Como eu falei, nosso organismo é assim, nessa folha de papel é assim, na madeira, enfim, em qualquer lugar que tenha carbono, tem nessa quantidade. Isso quer dizer o quê? Que 99% do carbono tem massa 12, mas que 1% tem massa 13. Então, quer dizer que tem muito menos 13 do que 12, mas tem. E que o carbono de massa 14 tem uma quantidade muito pequena, ali 0,000, que nem apareceu no gráfico, mas tem. E olha só que curioso, esse carbono 14 é inclusive radioativo, e ele está presente no nosso organismo. Os organismos vivos, enfim, tudo que tem carbono desses três tipos. Então, essa foi a nossa aula sobre estrutura atômica. Falamos, então, de semelhanças atômicas e formação de íons. Bons estudos,